Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa aula onde a gente vai falar a respeito de exercício físico na rotina. Bom, eu sei que muitas vezes a gente não tem hábito, né, de praticar exercício físico, ao longo da vida a gente não praticou, a gente, enfim, teve uma vida mais sedentária, né? Só que chega um momento onde a gente se vê numa encruzilhada em que de fato é mandatório que a gente mude alguns hábitos, tá? E a prática de exercício físico, para quem visa buscar essa melhor versão em 90 dias, é uma coisa negociável, tá? Eu sinto muito informar isso para vocês, gente, mas assim, ó, embora a gente possa ter resultado sem praticar exercício físico, sem, por exemplo, ir para uma academia ou sem fazer uma caminhada, um aeróbico, seja qual for, esse resultado nunca é tão bom quanto ele poderia ser se a gente estivesse fazendo exercício físico junto, né, com a dieta. Então, por exemplo, quando a gente pensa em emagrecimento, o que a gente tem a respeito de exercício físico? Ele ajuda muito na manutenção do peso perdido. Então a gente sabe que as pessoas que têm uma prática de exercício físico na maior parte dos dias da semana, elas conseguem manter o peso perdido ao longo do tempo, tá? Ao passo que pessoas que não têm essa prática têm uma tendência a ter reganho de peso. Então os estudos já mostram isso pra gente. Que embora seja possível a gente perder peso sem fazer exercício físico, é muito mais difícil a gente conseguir manter esse peso perdido sem essa prática, tá? Então, exercício físico quando o objetivo é emagrecimento é necessário, não tem como fugir disso, tá? E quando a gente visa hipertrofia, que é ganho de massa muscular, eu não tenho nem o que falar para vocês, né? Então é como se a gente tivesse, através do treino de força, o estímulo, né, para que a adaptação aconteça. E essa adaptação é justamente o ganho de massa muscular que a gente deseja, né? Ou quem, enfim, pratica musculação, quem quer aumentar a massa magra, deseja, né? Então não tem como a gente ter esse ganho de massa muscular sem a gente ter a prática de um exercício resistido, né? Não precisa ser necessariamente musculação, mas exercício resistido é exercício de força, né? Que a gente faça contra uma resistência. Então, pode ser um crossfit, de repente, pode ser um treinamento funcional que vai fazer com o peso do corpo, enfim. Mas é necessário que exista esse treinamento resistido para que a gente tenha uma adaptação muscular ali nas fibras e para que a gente tenha um ganho de massa muscular. Então, exercício físico é algo que a gente não tem como negociar, seja para o ganho de massa muscular ou para o emagrecimento. Uma frase que eu gosto muito de usar é a seguinte: ter horários inegociáveis para a prática de exercício físico, tá, gente? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente diz que não tem tempo, né? E, de fato, como a gente já falou em outras aulas aqui, o dia a dia da gente acaba se tornando cada vez mais corrido. Cada vez a gente tem mais demandas, tem mais compromissos e, de fato, fica difícil da gente parar, às vezes, 1 hora do dia para ir lá se exercitar. Mas, gente, é 1 hora do dia de vocês na maior parte das vezes, tá? Então, se a gente não tiver 1 hora do nosso dia, alguma coisa de errado a gente está fazendo, que a gente não está conseguindo se priorizar a nossa saúde, ou algo que de fato é muito importante, como esse projeto aí da gente atingir nossa melhor versão. Então, 1 hora do dia de vocês, no horário que vocês conseguirem, tá? Então, existe uma discussão a respeito de superioridade, por exemplo, para o treinamento em jejum, quando se visa perda de gordura, ou treinamento alimentado. Não faz diferença, tá? Então, por que treinar em jejum pode ser benéfico para algumas pessoas? Porque elas acordam, fazem aquela atividade já logo ao acordar e se livram daquilo, né? Por isso que também muita gente gosta de treinar pela manhã, né? Seja em jejum ou não, é uma boa estratégia. Já quem não tem horário, né, teria que acordar, por exemplo, muito cedo para conseguir fazer esse treino em jejum por conta de trabalho, etc. E só tem um horário no final da tarde sobrando, que é quando se livra, né, sai do serviço para poder treinar. Treina no final da tarde, tá? Tendo um horário que vocês façam é o que importa, né? Um caso que acontece muitas vezes, as pessoas chegam do serviço cansadas, né, vão para casa e aí dão aquela relaxada e tal, e às vezes não querem ir para academia, né? Ficam naquela sensação ali de uma preguiça maior e não vão. Isso, gente, se acontece com vocês, a minha sugestão é procurem já ir direto, né? Saiam do serviço de vocês, se vocês têm a disponibilidade, por exemplo, de se alimentar, de se trocar, enfim, já tem ali a roupa junto com vocês, vão dali direto para academia, nem deixem dar essa baixada no giro que a gente fala, né? De chegar em casa, desacelerar, relaxar, porque se isso for um problema para vocês e fizer com que vocês não saiam depois para se exercitar, é melhor nem ir para casa. Mas, a respeito da prática de exercício físico na rotina de vocês, eu quero que vocês procurem pensar aí como é possível encaixar. Se é de manhã, se é no final da tarde, enfim, em que momento vocês vão fazer esse exercício físico,
Se é no horário do almoço, no intervalo, eu não sei, tá? Mas eu digo para vocês que é essencial. Quando a gente pensa em emagrecimento, uma coisa que a gente precisa ficar atento é que, por exemplo, quem treina musculação, né, com o objetivo de emagrecimento, está fazendo uma coisa muito positiva, tá? Porque o treino de musculação, além de auxiliar na questão do ganho de massa muscular, ele também ajuda por diversas vias na perda de gordura, seja através da mobilização dessa gordura como geração de energia, seja através da otimização metabólica, né? No entanto, uma coisa que é importante a gente frisar é o seguinte: muitas vezes quem faz musculação visando perda de gordura não vê tanta perda de peso na balança quanto quem não faz, tá? E isso se deve basicamente ao ganho de massa muscular que acontece durante o processo de emagrecimento. Então, uma coisa muito importante nesses casos é utilizar fotos para se avaliar, tentar prestar mais atenção ao espelho, prestar mais atenção nas roupas, né? E não tanto na balança, não apenas na balança, tá? Porque vai estar acontecendo esse ganho de massa muscular concomitante à perda de gordura corporal, tá bom? De qualquer forma, o que eu recomendo para vocês é tenham essa prática de exercício físico pelo menos na maior parte dos dias da semana. Então, pelo menos 4 vezes na semana é uma boa marca para a gente fazer. Bom, a pessoa nunca faz nada, nunca se exercitou, enfim, não tem o hábito. Comecem com menos, então. Tentem pelo menos 2, 3 vezes na semana. Mas com o objetivo de aumentar, de progredir essa quantidade ao longo do tempo, para chegar em 4, 5 vezes na semana, tá bom? E uma sugestão a mais é a seguinte: vocês não precisam, por exemplo, treinar, se exercitar, fazer cardio, enfim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? E depois no sábado e no domingo vocês descansarem. Vocês podem muito bem fazer o seguinte: fazer segunda, terça, quarta e talvez na quinta-feira vocês façam um dia de descanso. Ou façam na segunda, na terça e na quarta descansem, tá bom? Mas o objetivo disso é que vocês tenham pelo menos um dia no final de semana de vocês em que vocês se exercitem, tá? Porque essa prática de exercício físico no final de semana também ajuda na manutenção à dieta. Então faz com que vocês sigam mais engajados no plano alimentar e não furem tanto a dieta, porque vocês treinaram, vocês se exercitaram e tem aquela impressão de que estão fazendo, né, ali naquele dia também algo que é para a rotina, enfim, que é da rotina de vocês e que é para a saúde de vocês, para o objetivo estético, enfim, e faz com que vocês tenham essa facilitação aí em relação a manter a dieta. E até mesmo se for o dia em que vocês vão comer alguma coisa diferente, que vão de fato fugir da dieta, né, de uma forma planejada, isso também auxilia, porque é um dia onde vocês estão dando um estímulo aí para o organismo de vocês em relação a gasto calórico, em relação à utilização de substratos energéticos, né, seja de gordura ou então de glicogênio que está sendo estocado, para que vocês também tenham uma compensação aí em relação ao que é a ingestão e o gasto energético nesse dia atípico, que vai ter, por exemplo, uma refeição fora da dieta, tá? Mas essa dica é essencial, crucial, gente. Se exercitar na maior parte dos dias da semana, tá? Um exercício cardiorrespiratório, por exemplo, uma caminhada, vocês não precisam ir à academia, por exemplo, para fazer uma esteira, ou não precisa ter a esteira em casa, ou a bike, vocês podem caminhar na rua mesmo, tá? Saiam, botam o tênisinho de vocês e vão fazer uma caminhada acelerada, tá? O ritmo que a gente fala pode ser feito em uma intensidade moderada. O que vem a ser uma intensidade moderada? Basicamente uma intensidade em que vocês caminham, né? E estão caminhando numa frequência cardíaca em que vocês conseguem manter uma conversação sem ficar extremamente ofegantes, tá bom? Mas também que não seja aquele passeio no parque com o cachorrinho. Então é uma caminhada de fato bem acelerada, tentando imprimir uma intensidade, né, de exercício físico, tá? Uma coisa que é importante aqui a gente diferenciar é o seguinte, gente: atividade física e exercício físico são coisas diferentes, tá? O que eu quero dizer com isso? Atividade física é qualquer tipo de atividade corporal que envolva gasto calórico. Então, eu levantar aqui, ir ali, fazer alguma coisa, ir no escritório, voltar, subir, descer uma escada, isso é atividade física. A gente tem gasto energético através dessa movimentação. Já o exercício físico, gente, é algo que envolve planejamento, intensidade e tem todo um contexto aí ligado em torno dessas variáveis. Então a gente tem um controle de intensidade, ou seja, eu vou caminhar de forma acelerada, vai ser num ritmo que já foi pré-determinado. Eu vou ter também a quantidade de tempo que foi delimitado, então eu estou saindo agora para me exercitar, eu vou caminhar 40 minutos, eu vou caminhar 50 minutos. Então isso também tem uma periodicidade, eu vou fazer isso 4 vezes na semana. Então o exercício físico é algo que a gente tem planejamento e tem comprometimento, tá bom? Pensem aí então a respeito dessa ótica e dessas ideias que eu trouxe para vocês de ter horários inegociáveis para praticar esse exercício físico, de dar um jeito de encaixar ele na rotina de vocês, tá bom? E
de seguir esse plano, tá? Pelo menos na maior parte dos dias da semana, independente do objetivo, se é hipertrofia ou se é ganho de massa muscular. Isso só vai agregar no objetivo final de vocês, que é o de construir essa melhor versão em 90 dias. Então, esse é mais um passo extremamente importante, é mais uma estratégia que a gente precisa implementar na nossa rotina, além da dieta, para a gente atingir essa melhor versão.